Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao Em Paz com a História. Que bom que você está aqui, que bom que mais uma vez você decidiu, você escolheu se priorizar e se colocar como a pessoa mais importante da sua vida, porque é assim, se colocando como a pessoa mais importante da sua vida todos os dias, é que você pode transformá-la. Tudo bem com você? Dá um joinha aqui pra mim, diz de onde você está falando, quero saber de onde você fala, pra gente conversar mais uma vez aqui no Em Paz com a História. Eu vou trazer a história hoje de uma paciente minha de hipnoterapia com crise de ansiedade, insônia, e vou mostrar para você as causas e que talvez tenham relação com a sua história. Por isso que é tão importante entender a história, fazer as pazes com a sua própria história é fundamental para que você possa ter uma vida leve, feliz, como você merece. Tudo bem? Então a gente vai contar a história hoje da Júlia. A Júlia é um nome fictício, eu sempre evito, né, claro, de expor as pessoas aqui, mas a história ela é toda real e ela vai te ajudar a entender, talvez se você tem crise de ansiedade, insônia, você vai compreender isso melhor, tudo bem? Então diz de onde você está falando para eu te dar um bom dia especial aqui. Vamos lá, deixa eu dar um bom dia para Prica Demertini, a F. Gomes Moreira, a Débora que já me ajudou aqui, obrigado Débora, a Luzinete também que me ajudou, obrigado Luzinete, Elisângela também que me ajudou, obrigado, a Isa, bom dia, deixa eu ver aqui quem mais está por aqui, a Yara Silveira, seja muito bem-vinda, bom dia, a Neidinha Silva também por aqui, a Lourdes também por aqui, o Eduardo César, a Débora é de São Paulo, que legal, sejam bem-vindos e bem-vindas, porque a gente vai falar daqui a pouco sobre crise de ansiedade e insônia. A Luzinete da Bélgica, que legal, já é almoço aí, né, Luzinete? Já é a hora do almoço. Fátima Mineira também chegando por aqui. Vou pedir, claro, para você compartilhar com pessoas que talvez você conheça, pessoas que são importantes para você, que estão vivendo aí as crises de ansiedade, a insônia. Então, ó, tem aí uma flechinha aí em algum lugar na sua tela, clica e aí vai abrir uma janelinha, você seleciona essas pessoas, manda para elas, porque às vezes o começo de uma transformação de vida nasce de uma maneira despretensiosa como essa, você mandando um convite para alguma pessoa, tá bom? Faça isso, eu tenho certeza que você vai ajudar essa pessoa e ela vai ficar muito feliz mesmo, tá bom? Bom, eu, como disse ontem na estreia, né, desse novo conteúdo que eu estou fazendo aqui, o Em Paz com a História, a importância da gente entender a nossa trajetória até aqui. Muitas coisas que estão acontecendo na sua vida hoje, muitas coisas que talvez estejam desconexas, muitas coisas que você está buscando soluções e não encontra, a resposta está lá atrás, está na sua infância. Por que está na infância, ô gata? Porque a infância nos moldou. A infância nos moldou. Tudo bem? Faz sentido? A Luzinete, estou aqui para falar e agradecer você, pois acabei com a dependência emocional. Que legal, Luzinete, fico muito feliz. Luzinete fez o protocolo comigo ano passado e fico muito feliz de saber disso. Muito mesmo. Parabéns, viu, Luzinete? Parabéns mesmo. Muito orgulhoso de você. E isso é importante que a gente compreenda, que é essencial para que realmente você possa ter aí a sua vida de volta, fazer as pazes com a sua história. É dar um novo significado ao que aconteceu negativamente ao longo da sua trajetória. Se hoje você vive crise de ansiedade, se você hoje tem dificuldade de dormir, ou como a Luzinete falou aqui, vive a dependência emocional, tenha certeza que teoricamente você não nasceu dessa maneira. Houve alguma experiência, algum aprendizado que faz com que você hoje tenha esse comportamento. É por isso que é tão importante fazer as pazes com a sua história. Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui para eu entender se você está compreendendo o que eu estou dizendo. É dar um novo significado àquilo que aconteceu e te machuca. É curar, escreve aqui, as tuas feridas emocionais. Aquilo que aconteceu de maneira negativa, traumática, deixou feridas. E se você não cuida de uma ferida, por exemplo, se você cair aí no chão, tomara que não aconteça, e aí você rala o seu joelho, vai abrir uma ferida.
E se você não cuidar, aquilo pode piorar, aquilo pode gerar uma infecção. Então a gente precisa também cuidar das nossas feridas emocionais. E por mais difícil que pareça, por mais difícil que a sua jornada tenha sido, guarda o que eu vou te falar, nada define o seu futuro. Nada do que aconteceu define o seu futuro. Nada do que você viveu de maneira traumática precisa ser a tua realidade agora. É por isso que é tão importante você fazer as pazes com a sua história. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Deixa eu dar um bom dia para Carla. Oi, Carla, seja muito bem-vinda. A Rosana Porto também, a Liginha também por aqui. Bom dia, sejam bem-vindas e bem-vindos. Vamos começar então, a partir de agora, ó. Bom dia, Simone. A falar sobre a história de uma paciente minha, que eu estou dando o nome de Júlia, tá bom? Eu estou preservando o nome dela, mas toda a história é a história dessa paciente. Júlia, quando chegou ao meu consultório, isso há 3 anos, na verdade há 4 anos, era no meio da pandemia, ela tinha 55 anos. Moradora de São Paulo, capital, casada com 2 filhos, uma filha e um filho, pós-graduada em marketing, coordenadora comercial de uma multinacional. Essa é a Júlia que chegou para fazer a hipnoterapia comigo, o meu protocolo de 60 dias. E aí quando eu conversei a primeira vez com a Júlia, perguntei para ela o que você não está aguentando mais na sua vida, o que sozinha você não está conseguindo resolver. E aqui eu quero que você preste muita atenção. Ela estava vivendo crise de ansiedade e insônia. Ela não estava conseguindo dormir. E aí com isso, ela estava comendo demais. E por que isso acontece? Presta muita atenção. Quando você não dorme bem... Alguém aqui tem problemas de insônia? Escreve eu aqui se alguém aqui tem problemas com insônia. Bom dia, Paula. Bom dia, Abdala. Quando você não dorme bem, você não recupera o seu corpo. Ou seja, você começa um dia seguinte com menos energia. Hoje, por exemplo, é um dia que eu estou começando com menos energia. Sabe por quê? Aqui na minha rua, eles estão recapeando, mudando o asfalto. E os gênios fizeram isso na madrugada. Isso que é uma rua residencial, não é uma rua, não é uma grande avenida, é uma rua residencial tranquila. Passaram a madrugada inteira com máquina. E aí, obviamente, eu não dormi bem. E eu acordei no mesmo horário de sempre. E hoje é um dia que eu estou com pouca energia. Eu vou ter que encontrar uma maneira de recuperar essa energia, porque eu tenho um dia todo cheio, uma agenda cheia, tenho aqui o nosso encontro, depois eu tenho mentoria, depois eu tenho atendimento de hipnoterapia, depois eu tenho encontro da comunidade Autoestima Saudável à noite, ou seja, eu preciso ter energia. Então, quando você não tem energia, a tua mente busca maneiras de você recuperar essa energia, e uma delas é através da alimentação. Por isso que a Júlia começou a comer demais. Ela não estava conseguindo dormir. E aí qual é o efeito disso? A Rosana tem insônia. Sinto muito. Quem tem mais insônia aqui? Escreve aqui se você tem insônia. E aí com isso, comendo mais, infelizmente ela começou a ganhar peso. E aí isso fez com que a autoestima dela ficasse adoecida. Ela começou a ficar com a autoestima baixa. E aí o principal medo que trouxe ela até o meu consultório foi o medo de ser largada pelo marido. Ela estava com muito medo, já que ela estava se sentindo feia, ela estava se sentindo gorda, ela imaginava que o marido iria trocá-la. Essa história talvez seja a sua ou muito parecida, principalmente com esse medo de ser largada, de perder um relacionamento, porque você está se vendo de uma maneira que não está te agradando. Autoestima, presta muita atenção. Muita gente acha que autoestima é o externo, né? Então estou com autoestima baixa, o que eu vou lá? Vou lá no cabeleireiro, como eu aqui, vou lá e faço o cabelo, faço um penteado lindo e maravilhoso. E aí eu saio bonita, eu me sinto mais confiante. Sim, mas isso vai durar por pouco tempo, porque isso não é autoestima. Autoestima, presta atenção, é a maneira como você se vê, a maneira como você se enxerga, principalmente nos momentos mais difíceis. É naquele momento que você não está bem, você olha para si e você, quem sou eu? E aí se você se deprecia, se você tem uma imagem ruim de você, se você se critica o tempo todo, é claro que essa autoestima está adoecida.
Uma autoestima adoecida tira a sua confiança. Sem confiança, você não consegue agir. E é por isso que talvez a vida hoje esteja paralisada, travada. Por quê? Porque você tem hoje uma autoestima doente e não uma autoestima saudável. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Coloca aqui um coraçãozinho só para eu saber se você está entendendo. Bom dia, Léo. Bom dia, Socorro. Ade Chaves também por aqui. Seja bem-vinda, bem-vindo. A gente está falando de insônia e crise de ansiedade. É a história da Júlia, uma paciente que eu tive. E além disso, o que a Júlia não aguentava na sua história? Presta atenção. Ela sempre se sentiu travada na parte sexual. Por quê? Ela sempre se sentia comparada pelo marido com outras mulheres que ele já teve, outras relações que o marido já teve. E ela estava na menopausa. E isso estava piorando toda a situação. Então imagina, ela estava com crise de ansiedade, ela estava com insônia, ela estava comendo demais, ela engordou, a autoestima dela ficou baixa, ela estava com medo do marido largá-la, ela sempre se sentiu travada sexualmente, isso na cabeça dela, na mente dela, isso contribuiria para o marido procurar outras mulheres, e aí ela estava vivendo a menopausa. E como você que é mulher, se você já passou ou está passando pela menopausa, você sabe muito bem todas as alterações que a menopausa traz na vida da mulher. Faz sentido? Muitas coisas, muitas coisas. Muda a questão física, óssea, uma série de coisas no corpo dessa mulher. Obrigado, Neide, bom dia. Por isso, presta muito atenção. Quando a gente olha para o que está acontecendo, para a nossa vida no momento, a gente precisa entender as causas. O que você está vivendo hoje tem uma causa, tem um porquê. Faz sentido isso? Existe uma causa. E por isso que a gente precisa olhar para onde? Para a infância. A gente precisa entender a história da infância. E aqui eu vou trazer algumas informações para você da infância da Júlia. Teve uma gestação desejada, então isso é bom. Eu sempre digo, uma pergunta que eu sempre faço, gestação foi desejada ou ela foi inesperada? Existe uma diferença, uma gestação desejada é quando os pais juntos falam, queremos ter um filho, né? E aí eles planejam e têm aquele filho. Uma gestação inesperada, ela pode se tornar uma gestação rejeitada, e ela pode também se tornar uma gestação de acolhimento, acolhida pelos pais. Mas uma gestação inesperada traz algumas emoções diferentes. Faz sentido isso para você? Traz medo, traz insegurança, porque talvez naquele momento os pais não estavam preparados. Não era o caso da Júlia. A Júlia teve uma gestação desejada. 3 irmãos e ela é a primeira filha. E depois dela vieram 2 irmãs e um irmão caçula. Ela, quando criança, cuidava dos irmãos e ajudava a mãe nas tarefas domésticas. Como primeira filha, meio que assume esse papel. Tudo bem? Essas informações são bem importantes para você começar a entender a relação dessa infância da Júlia com o que ela está vivendo hoje. E aí começa a pensar na sua história. Você tem irmãos? Você é a primeira filha? Segunda? Terceira? Como que era a dinâmica da sua casa? Como que era, por exemplo, e aqui uma pergunta importantíssima também, a relação dos pais como um casal? E aqui, resposta da Júlia, frio e distante, sem carinho. A minha mãe era muito submissa ao meu pai, que a traía constantemente. Então pega essa informação. O pai traía a mãe constantemente. E a mãe submissa ao pai. E aqui sempre é importante ressaltar, sem julgar essa mãe, sem julgar essa mulher. Outros tempos, e cada um carrega a sua própria história. Ela era submissa, ela não conseguia sair de uma relação naquele momento. Então, esse era o cenário
de um relacionamento entre um casal que a Júlia aprendeu. E aí presta muita atenção, por isso que a infância tem um impacto tão grande na vida das pessoas, sabe por quê? Porque a gente aprende por repetição, a gente aprende olhando o que está acontecendo, a gente aprende absorvendo o que está acontecendo emocionalmente no ambiente quando a gente é criança. Então, não dá para imaginar que a casa da Júlia era uma casa feliz. Faz sentido isso para você? Não dá para imaginar que a casa da Júlia era uma casa feliz, em harmonia. Não era. Por quê? Porque existia, no mínimo, ali uma tristeza da mãe em relação ao pai. Um ressentimento em relação a essas traições do pai. Isso é importante você entender para você compreender a construção que a mente da Júlia fez e que leva ela às crises de ansiedade e à insônia. Aí é uma pergunta que eu sempre faço também, é o relacionamento com a mãe. E aí ela faz um relato bem importante também. A mãe vivia infeliz, de cara amarrada, e exigia muito dela. E eu vou até além. A mãe descontava nela as frustrações. Então, por isso, essa exigência com ela. E aí, existia uma certa cobrança da mãe em relação a Júlia, com frases do tipo: você deve ser um exemplo para os seus irmãos, não pode fazer besteira. Alguém aqui ouvia frases desse tipo? Você tem que ser o exemplo, você não pode fazer nada de errado, você tem que ser um exemplo para os seus irmãos, porque você é a mais velha, o mais velho. Além disso, a mãe dizia muito que mulher, e aí claro, vinha do ressentimento dela com as traições do marido, mulher devia se dar o respeito. Não podia ser uma V, 3 pontinhos. A Elisângela se identificou. Ou seja, tinha ali uma série de crenças, presta muita atenção, que a Júlia foi aprendendo. Por exemplo, crença é aquilo que eu acredito. Aquilo que eu acredito. E como que uma crença ela é instalada aqui na nossa mente? Através de experiências, através de ouvir o que as pessoas dizem. E as crenças, elas são basicamente formadas na infância. Por quê? Quando você é criança, você nasce como uma folha em branco. Você não sabe o que é certo, errado, bom, ruim. Você vai aprendendo com as pessoas ao seu redor. E muitas crenças que você carrega hoje vêm exatamente desse período. Então, a Júlia, por exemplo, ela começou a ter, ela absorveu a crença de que ela precisava ser o exemplo, que ela não podia fazer nada de errado, que ela precisava ser certinha. Alguém aqui tem esse perfil da certinha que não faz nada de errado? Tem muita gente que é assim. E aí as pessoas acham que isso é uma qualidade. Pode até ser uma qualidade, mas às vezes é uma prisão. Muitas vezes, esse comportamento de ser certinha, e eu não estou dizendo para você fazer as coisas erradas, ok? Mas esse comportamento de querer agradar todo mundo, esse comportamento de querer que todo mundo esteja com você, e principalmente você se doando para essas pessoas, isso muitas vezes é uma prisão e não é algo positivo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? E aí a outra crença muito forte que foi instalada na mente da Júlia é que mulheres não prestam, que mulheres não deviam, né, elas deviam ser respeitadas, elas deviam se colocar em respeito, elas não deveriam, porque a mãe tinha muito ressentimento por conta das traições do pai. Tudo bem? Agora olha que curioso, você está entendendo? Dá um joinha aqui só para eu saber se você está entendendo. A Liginha, minha irmã mais velha, ela nunca erra. Ela nunca erra. Provavelmente ela foi muito cobrada.
muito provavelmente ela foi muito cobrada. Oi, Eli, seja muito bem-vinda. Que legal, a Eli já fez hipnoterapia comigo, seja muito bem-vinda. Marli Teixeira também por aqui, o Oziel, a Nair Teodoro, a Tereza, Ozinei, Tiago, Ones, a Célia, sejam bem-vindas e bem-vindos. Tudo isso que eu estou te contando, você vai entender daqui a pouco a relação com as crises de ansiedade e com a insônia. Porque uma crise de ansiedade ou a insônia, elas não surgem do nada. Elas não surgem do nada, é uma construção. Carla, eu fui muito cobrada. Olha só. Então presta atenção, Carla, porque talvez a história da Júlia tenha a ver com a sua história também. Olha que curioso em relação à história da Júlia. Aí eu pergunto como era a relação com o pai. O pai era o meu herói, apesar do sofrimento que causava na minha mãe. Sempre carinhoso comigo, sempre um protetor. E olha só, por que o pai era um herói? Porque ela foi muito exigida pela mãe. E existia ali uma divergência com a mãe pela maneira como ela foi tratada, sem afeto, sem carinho, somente sendo cobrada. Porque o natural da vida deveria ser que a gente fosse muito ligado à nossa mãe. A nossa heroína, digamos assim, a primeira, deveria ser a mãe. E quando alguém me diz o seguinte, que a relação com a minha mãe era, sei lá, fria, distante, sem afeto, e o meu pai era o meu herói, o que isso significa? Que essa criança, a Júlia, em um momento ali de desespero, um momento que ela precisava sobreviver, ela não encontra na mãe a proteção, o afeto e o carinho. E aí ela olha para quem? Para o pai. E aí o pai se torna esse cara, carinhoso, protetor. Ela teve sorte, porque às vezes tem pai que não faz isso, né? Que simplesmente vira as costas. Mas esse pai foi carinhoso com ela, um protetor. Um protetor. E olha só, a divergência, né? Porque ela via o sofrimento da mãe, ouvia todas as dores da mãe e ela via o pai como herói. E isso por quê? Porque tudo se trata de sobrevivência. A mente da Júlia, em um momento, precisou o quê? Encontrar alguém que a protegesse. E ela encontrou o pai. Tudo bem? Faz sentido isso para você? A Carla, a minha irmã, falou esses dias, você sempre foi muito certinha. E aí eu volto a dizer, viu, Carla? Não estou incentivando ninguém a fazer as coisas erradas, pelo contrário. Mas aí você precisa observar se esse comportamento ele é uma prisão para você ou, tudo bem, é natural. Se for natural, se você está feliz desse jeito, maravilha. Mas para muitas pessoas que eu atendo através da hipnoterapia, isso é uma prisão. Porque aí ela tem medo de arriscar, porque se ela arriscar alguma coisa, ela vai ser julgada e vai fazer errado, ela pode fazer errado, e aí é como se aquilo que ela construiu, aquele castelo que ela construiu, desmoronasse. E aí, claro, ela se conforma com uma situação, ela não faz aquilo que precisa ser feito, ela não arrisca. Uma vida sem riscos é uma vida muito perigosa. E quando eu digo uma vida sem riscos, né, uma vida que é perigosa, por quê? Porque você acaba se conformando com coisas que são aquém do que você merecia. Faz sentido isso? A vida, ela implica riscos. E eu não estou dizendo para você ser uma pessoa inconsequente. Existe uma diferença, né? Você enfrentar qualquer risco, uma situação nova, é importante para o teu crescimento. Só que existe uma coisa chamada, escreve aqui para você não esquecer, preparação. Preparação. Você pode não saber nada daquilo, mas se você se preparar, você diminui a chance de dar errado. Por isso que coragem é ação com preparação. Esse é o verdadeiro significado que eu dou para a palavra coragem. Coragem é ação com preparação. É você se preparar para você agir.
Tudo bem? Faz sentido isso, Carla? Dá um joinha aqui para mim se isso faz sentido para você. Então, observa se isso é bom realmente para você. Se for, tá tudo ótimo. Tudo bem? A Neide, eu fui certinha até um tempo quando me libertei. Nossa, a família começou a me criticar. Claro que ela vai te criticar, Neide. Sabe por quê? Porque as pessoas... e você escreveu aqui, começou a tomar decisões. As pessoas estavam acostumadas com uma Neide que, digamos, dizia amém para todo mundo e para tudo. E quando você começa a se posicionar, as pessoas que, digamos, se beneficiavam desse seu comportamento de aceitar tudo, elas falam, opa, você está estranha, hein, Neide? Você não era assim. Você era tão diferente. Por que você está assim rebelde? Não, é porque você começou a tomar suas decisões. Beleza? Vamos agora então para uma outra pergunta essencial que eu fiz nesse atendimento no meu protocolo de 60 dias para a Júlia. Tudo bem? Que foi como era o relacionamento com o marido, já que o marido, né, era um dos motivos que a levou até ao meu protocolo de hipnoterapia. E aqui para você começar a entender. A primeira relação sexual dela foi com o marido na noite do casamento. E muito por quê? Porque a mãe colocou muita pressão nela durante toda a fase ali de namoro e tudo mais, para que nada acontecesse. Medo mesmo. Porque na cabeça da mãe, por conta das traições do marido, a mulher direita, a mulher certinha, ela não teria uma relação com o namorado antes do casamento. E aqui não cabe o julgamento. Talvez você acredite nisso e está tudo bem, tem gente que não acredita e está tudo bem. Vamos focar na história da Júlia, tudo bem? Então, ela tinha muita insegurança, porque ela sabia que o marido, antes desse casamento, teve outras namoradas, outras relações, e ela ficava insegura. Por isso que ela era travada sexualmente com o marido. Tudo bem? E aí eu perguntei para ela sobre, mas o seu marido ele já te traiu? Alguma evidência? Ela, não, nenhuma evidência. Não, ele é ótimo, ele é meu companheiro, ele sempre está comigo. Mas ela se sentia muito insegura. E essa insegurança, de quem que era? Era da Júlia? Sim ou não? Coloca aqui para mim. A Carla, eu saí desse lugar de só aceitar e dizer sim. Excelente. Parabéns, Carla. A Luzinete, eu aceitava tudo no casamento, agora só errando porque me curei. Ótimo, excelente, Luzinete. Fico muito feliz e feliz de ter contribuído com isso. Muito feliz mesmo, orgulhoso de você. Quem você acha que tinha medo de perder o marido, de ser traída pelo marido? Era a Júlia? Ou a criança dela que aprendeu isso ouvindo a mãe? Porque a mãe, como eu disse, muito amargurada e sem culpar essa mãe, claro, dá para entender porque essa mãe era amargurada. Boa, Liginha, da mãe a insegurança vinha da mãe e essa criança absorveu isso. E a questão, inclusive, sexual, que deixava ela insegura, porque agora ela estava entrando na menopausa, a relação com o marido nunca foi do jeito que ela imaginava, então por isso que ela sempre duvidava, né? Será que meu marido me ama mesmo? Será que ele não tem outra? Né? Porque ela tinha essas travas, e essas travas vinham da onde? De todas essas crenças que a mãe foi colocando na mente dela, quando criança, sobre o que é uma mulher certa, uma mulher direita, o que não é uma mulher direita, o que é uma mulher V3 Entende isso? Por isso que a gente precisa, para mudar um comportamento, a gente precisa alterar o quê? A crença. Guarda isso, a gente precisa alterar a crença. Se você não altera a crença, você segue com o mesmo comportamento. E é por isso que, por exemplo, a hipnose ela é tão eficiente, porque ela vai exatamente na causa. Dentro do processo de hipnose, que é um processo que você está consciente o tempo todo, a Luzinete que fez aqui pode falar, você está consciente o tempo todo, você está seguindo apenas instruções, você consegue reprogramar sua mente, você consegue dar um novo significado, ressignificar. Enquanto a sua crença for a mesma,
o seu comportamento será igual. Tudo bem? Faz sentido? A Liginha, aí a mente entende: se minha mãe não foi feliz, como eu posso ser feliz? Né, o Gata? Mudar os padrões. Exato. Por quê? Primeiro, foi muito bom que você falou, Liginha, porque a mãe é uma autoridade. E imagina, essa autoridade, durante toda essa infância e também adolescência, falando: olha, você tem que ser certinha, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, a mulher direita faz isso. Bom dia, Beth, seja bem-vinda. Bom dia, Simone, seja bem-vinda. E isso faz com que você permaneça, muitas vezes, no mesmo comportamento. Por isso que você tem que mudar essa crença. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Dá um joinha aqui para mim para eu saber se isso faz sentido para você. Agora nós vamos entender a relação entre o problema atual que a Júlia trouxe e a história de infância dela. Tudo bem? Gente, eu preciso só fazer uma coisinha, atender o interfone aqui. Rapidinho, por favor. Eu já volto. Não saia daqui. Desculpem, voltei. Parou de tocar. Vamos lá então. voltei, todo mundo aqui, né? Liguei e saiu. Vamos falar agora da parte mais importante. Qual a relação entre o que a Júlia estava vivendo, ou seja, as crises de ansiedade, a insônia, tudo aquilo que para ela estava difícil, né? E a baixa autoestima, ela com medo de perder o marido, qual a relação com a infância, com a história dela? Então, vamos olhar aqui, olha só. A Júlia aprendeu que ela deveria ser sempre a certinha, exemplo para os irmãos. Ela não podia errar, ela não podia fazer nada de errado. A crença forte sobre as mulheres. A menopausa acabou reforçando esse adoecimento da autoestima, por conta de todas as mudanças hormonais que ela estava vivendo naquele momento. E um medo intenso de ser abandonada pelo marido. E isso estava gerando o quê? Os picos de ansiedade. Ela estava vivendo esses picos de ansiedade por conta desse medo de ser abandonada. E a insônia vinha como consequência. É como se ela estivesse o tempo todo o quê? Em alerta. Ela tinha o medo de ser abandonada, de ser traída pelo marido, repetindo aquilo que, de uma certa maneira, a mãe dela viveu com o pai. Tudo bem? E a insônia é o quê? É o estado de alerta. Por isso que era tão difícil para ela sair das crises de ansiedade e da insônia sem ressignificar vários pontos da história dela. Faz sentido isso para você? E eu quero falar para você refletir sobre a tua vida hoje, porque talvez hoje você não consiga sair de um sintoma como uma crise de ansiedade, ou você tenha a procrastinação como problema, ou você talvez esteja vivendo a dependência emocional. Entenda uma coisa. A primeira e mais importante: sempre há uma saída. Escreva aqui: sempre há uma saída. Você precisa acreditar que sempre há uma saída. Só que você talvez esteja perdendo tempo buscando soluções que estão fora de você. Soluções externas. As soluções que você precisa para resolver esses problemas que você tem estão aqui dentro de você. Por isso que fazer as pazes com a sua história é tão essencial, é tão importante. Fazer as pazes com a sua história é fundamental nesse processo. Tudo bem? Faz sentido isso para você? Acredite que é possível sim você mudar essas crenças para que você tenha um novo comportamento. O que você não pode mais aceitar, e eu queria que você saísse daqui de uma certa maneira até indignada, talvez,
se você está vivendo isso, vivendo ou crise de ansiedade, ou insônia, ou qualquer sintoma ruim, eu queria que você saísse daqui indignado, não para se culpar, mas indignada com a vida que você está levando e que você não merece. Você não merece essa vida de sofrimento. Você não merece essa vida tão difícil que talvez esteja aí com você, tão pesada. A vida é um arco-íris? Não é um arco-íris. A vida tem altos e baixos. Ontem, no encontro da Comunidade Coragem, acho que a Elisângela ainda está aqui, não sei, a Elisângela estava no encontro. A gente falou de caos. Como lidar com o caos. E é possível você lidar com o caos, é possível você sair dessa situação. Porém, o primeiro passo é acreditar. E 2, aí você precisa realmente não querer mais viver isso. E foi o que a Júlia fez. A Júlia não queria mais viver com essas crises de ansiedade, com insônia, comendo demais, com uma autoestima baixa e vivendo esse medo. Será que meu marido vai me abandonar ou não? E aí, o que nós fizemos no protocolo de 60 dias? Presta atenção, só para você entender quais foram os passos. Bom dia, Daniel, meu grande amigo, seja bem-vindo. A Raimunda também por aqui. O Luiz, oi Luiz, seja muito bem-vindo. O que a gente fez aqui no protocolo? Presta atenção. É um protocolo de 60 dias onde eu te acompanho com sessões de hipnoterapia para a gente poder resolver todas essas questões. Primeiro passo, libertar a Júlia de ser a certinha e de ser esse exemplo. E tirando a culpa por fazer algo que a mãe não aprovasse. Porque inconscientemente ela se sentia ainda culpada se ela fizesse algo que não agradasse a mãe. Alguém aqui se identifica com isso? Alguém que talvez viva aí ainda prestando contas para a mãe? E presta atenção, isso é diferente de você respeitar ou não respeitar a sua mãe, ok? Você tem que respeitar a sua mãe sempre. Mas tem muita gente que está presa de uma maneira inconsciente à mãe. É o que eu chamo de lealdade emocional. Tudo bem? Então, é libertar ela dessa necessidade de fazer tudo certo para agradar a mãe. Porque na mente da Júlia existia o quê? Se eu não agradar minha mãe não vai gostar de mim. Minha mãe vai me rejeitar, minha mãe vai me abandonar. E aí, ela já não é de afeto comigo, aí a situação vai ficar pior. E guarda isso, para a mente tudo se trata de sobrevivência. Ou seja, eu quero ficar viva. Eu preciso ficar viva. Então, eu preciso o quê? Me adequar. A gente sempre se adapta. Esse é um recurso da natureza que a gente tem, a adaptação. Tudo bem? Segundo ponto que nós trabalhamos no protocolo de 60 dias. A ressignificação para a Júlia do relacionamento dos pais. A gente cria interpretações de várias coisas. Por exemplo, se eu falar aqui uma palavra, escreve aqui para mim, eu vou falar e eu quero que você traga para sua mente a primeira palavra que vier à sua mente, tá bom? Eu vou falar a palavra e você diz a primeira, escreve aqui nos comentários. Vou falar a palavra chocolate. Escreve aqui, qual é a primeira palavra que vem quando você escuta chocolate? Chocolate. Coloca aqui, chocolate. Deixa eu dar um bom dia para Edna, para o João Ítalo, para a Karine, para a Adriana, a Elisângela. Foi maravilhoso o encontro de ontem. Entender como sair do caos, importante demais. Sim, foi importantíssimo. É um encontro ontem da Comunidade Coragem, foi incrível. Adorei falar disso. Coloca aqui, qual é a primeira palavra que vem à tua mente quando você pensa em chocolate? Ó, Elisângela, gostoso. Coloca aqui, qual é a primeira palavra que vem à tua mente quando você escuta a palavra chocolate. E por que eu estou fazendo isso com você? Para você entender que várias pessoas vão colocar palavras diferentes. Ó, a Liginha, é uma interjeição, Ou seja, ó, a Neide, bom. Cada pessoa tem uma interpretação diferente. Claro que são parecidas aqui no caso, né? Acho que todo mundo aqui é chocolatra ou gosta bastante de chocolate. Isso, claro,
tem a ver com o quê? As experiências e aprendizados que você teve. Ó, a Beth comer. E aí o que eu quero que você entenda? A visão que a Júlia tinha de relacionamento foi criada a partir do quê? Do que ela viveu com os pais, do que ela viu dos pais. Então a relação que ela tinha era uma relação do quê? De traição, de medos, de sofrimento. E aí quando ela casa, ela não quer viver isso. E aí ela fica nesse estado de tensão. Tudo bem? Assim como a gente ressignificou também a relação dela como marido. Por quê? Porque aí eu vou trazer um pouco da visão sistêmica, da constelação sistêmica e familiar. A Júlia, buscando proteção, porque era o que ela tinha do pai, ela transfere isso para o marido. E ela começa a enxergar o marido muito mais como um pai, um protetor, do que como o quê? O seu marido. Isso você pode falar, nossa, mas isso é muito louco, gata. Pois é, mas inconscientemente é o que acontece. O medo que ela tinha era de perder, na verdade, o pai, o protetor, a proteção. E nem o marido. Entende isso? Porque ela tinha uma carreira super bem consolidada, ela poderia viver bem sozinha, ou seja, ela não tinha, se ela quisesse se separar ou se o marido se separasse, ela sobreviveria. Só que ela tinha medo do quê? Da proteção, porque o marido se tornou o quê? Esse protetor. Então a gente ressignificou isso também. Isso também. A gente também trabalhou o quê? As crenças negativas, né, que ela tinha sobre ela. E fazendo com que a autoestima dela se tornasse saudável de novo. Isso é uma reprogramação que a gente faz. Porque enquanto esses pensamentos enfraquecedores estiverem aí na sua mente, você vai ficar o quê? Você vai ficar adoecendo a sua autoestima. E sem autoestima você perde confiança, e sem confiança você não tem ação. Sem ação não há transformação. Sem ação você continua estagnada, com muito medo, refém do medo. Tudo bem? E por fim, a aceitação dessa nova fase com a menopausa, com a idade. Então uma aceitação que ela é profunda e ela é importante para que a Júlia pudesse verdadeiramente encarar essa nova fase da vida com mais leveza. Isso foi o que a gente fez nesse protocolo de 60 dias. E aí olha só que curioso, né? A Júlia me mandou, acho que 1 ano e meio depois, um áudio dizendo que estava tudo bem, que ela estava super feliz, que ela estava se sentindo mais leve, que ela, de uma certa maneira, ela conseguiu sexualmente ficar mais leve. Só que olha só que curioso que aconteceu. Adivinha o que de mais impactante aconteceu na vida da Júlia? Coloca aqui o que você acha, o que de mais impactante aconteceu na vida da Júlia. Porque é incrível isso. Quando a gente muda essas crenças, quando a gente ressignifica esse passado, a gente passa a ter um comportamento diferente. Por quê? Porque o comportamento atende àquilo que a gente acredita. Eu sempre digo, você está aqui hoje por quê? Porque você acredita que essa conversa vai te ajudar. Se você não acreditasse, você não estaria aqui. Faz sentido? Você está aqui porque você acredita que, poxa, isso aqui vai me ajudar. Esse é o comportamento, estar aqui. Por quê? Porque você acredita. E quando você muda a crença, você muda o teu comportamento e com isso você muda a sua vida. A vida muda através dos comportamentos diferentes. E aí sabe o que aconteceu na vida da Júlia 1 ano e meio depois? Ela pediu o divórcio. Ela pediu o divórcio. E por que ela pediu o divórcio? Porque ela não estava mais feliz no casamento. Ela estava naquele casamento, e aí tem muito a ver com o que a Luzinete falou de dependência emocional. Por quê? Porque ela queria a proteção. Ela queria ser protegida. E ela não estava mais feliz com aquele marido. E aí por isso que ela tomou essa decisão. Tudo bem? Por isso que é tão importante você entender a sua história. E aí eu vou te fazer um convite. Não, ela não ficou grávida não, Beth. Ela não ficou grávida não. Ela separou, ela se divorciou do marido.
Mas poderia, eu não sei, eu não conversei mais com ela, tem mais de um ano, acho que quase 2 anos que a gente não se fala. Mas ela tomou a decisão de se separar do marido. Por isso que eu quero deixar aqui para você um convite, como eu falei ontem. Se você quiser passar por uma sessão de avaliação comigo, gratuita, escreve avaliação aqui. Escreve avaliação e você vai receber um link no seu direct para você preencher um formulário rápido. Algumas pessoas fizeram isso ontem e aí eu vou conversar com você para te dar essa clareza, tá bom? Para você entender a sua história. E a partir daí você tomar as decisões. Às vezes você não está conseguindo enxergar o que está acontecendo na sua vida. Por quê? Porque você está no meio do furacão. Você está no meio da confusão. Como ontem no encontro da comunidade coral. Você está no meio do caos. Então no meio da tempestade não dá para você pensar racionalmente. E aí o meu papel é olhar para a sua história, conversando com você e mostrar para você, olha, aonde que você pode ajustar, aonde que você pode ressignificar, para que aí sim você possa se libertar do que você está vivendo hoje. O mais importante, depois do protocolo de 60 dias, a Júlia não teve mais crise de ansiedade, a Júlia voltou a dormir bem, a Júlia recuperou o peso dela, ela conseguiu controlar aquela compulsão alimentar que ela tinha. E aí foi quando ela toma essa decisão de se separar. Foi a decisão que ela tomou naquele momento. E a partir dali, ela pôde se libertar, né? Ela pôde viver a vida dela. Até porque o medo que ela tinha de se separar tinha a ver com o quê? O que a mãe, né? Lá na cabeça da mãe, a separação de um filho era algo que seria repreendido, que não era certo. Porque vem de uma formação diferente, vem de uma época diferente. Por isso que a gente precisa compreender isso com muita atenção, sem julgamento. Tudo bem? Então, de novo, se você quiser ganhar uma sessão de avaliação, escreve avaliação aqui nos comentários, como a Beth fez, a Neila fez, e aí você recebe um link no seu direct, clica nesse link, vai abrir um formulário com 5 perguntas para você preencher, para que eu possa entrar em contato com você, tá bom? Para a gente agendar essa sessão de avaliação. E tem outro convite para você. Hoje, a gente tem encontro da comunidade Autoestima Saudável. E hoje a gente vai falar desse assunto aqui. Deixa eu pegar aqui o assunto. A gente vai falar sobre mágoa. Deixa eu colocar aqui o teaser. Opa! A gente vai falar sobre como se libertar da mágoa sem repetir os mesmos erros, tá bom? É sobre isso que a gente vai falar hoje. E essa aula vai ser no YouTube, no meu YouTube, tá? Você digita Márcio Gato, você vai me achar lá. Só que depois tem um processo terapêutico com hipnose que eu faço gratuitamente para quem está na comunidade Autoestima Saudável. E por que eu faço? E aí eu faço no Zoom, que é uma ferramenta de vídeo chamada. Por que eu faço lá? Porque eu preciso ver você. Eu preciso ver se você está bem e tal. Então, na videochamada eu consigo ver. No YouTube eu não consigo ver. Então, você precisa estar para fazer esse processo terapêutico gratuito com hipnose na comunidade Autoestima Saudável. Então, escreve autoestima aqui para você entrar. Ou aqui na minha bio tem um link para você entrar gratuitamente. É gratuito. A comunidade é um grupo ali de WhatsApp fechado. Só eu falo. Então você não vai ter não vai ter corrente, não vai ter nada. Eu uso o grupo para dar recado, para colocar os links. E aí você participa desse processo hoje à noite comigo, tá bom? Então primeiro tem a aula no YouTube. Aí vai ter um momento que eu vou terminar a aula, vou dar uns 5 minutinhos para a gente ir para essa sala no Zoom, para que você participe desse processo terapêutico comigo. A gente vai falar de mágoas hoje e a gente vai fazer um processo terapêutico em cima de mágoas, tá bom? Era sobre isso que eu queria falar com você hoje e amanhã o Em Paz com a História volta às 8h30 da manhã, tá bom? Espero que você tenha gostado e a gente se vê. Um grande abraço, tchau!